Que história é essa de que a Caixa pensa em tomar o estádio do Corinthians por falta de pagamento? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essa história. Quero repercutir também as declarações fortes de Alexandre Pássaro e Raí, colocando a culpa nos jogadores do São Paulo pela eliminação pro Mirassol. Tem ainda detalhes sobre Sacha, livre na justiça e mais perto do Atlético Mineiro, além de um caso de investigação que pode virar caso de polícia. O Red Bull Bragantino está muito bravo com um episódio que aconteceu na véspera do confronto contra o Corinthians. E aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E antes de passar todas essas várias informações extremamente importantes, queria dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, que tá de cara nova, mas segue sendo seu principal parceiro se você busca ter informações de graça no seu celular. Não sabe como é que funciona? Vou deixar na descrição desse vídeo um link, você clica lá, baixa o OneFootball para qualquer celular, absolutamente de graça. E ele vai te informando sobre tudo o que acontece no futebol e especificamente no seu time. Você indica para o OneFootball qual é o seu time do coração e vai recebendo notícias ao longo de todo o dia. Bora começar falando sobre a sexta-feira extremamente agitada nos bastidores para o Santos, com a possibilidade de demissão do Gesualdo Ferreira, reunião adiada para esse sábado, técnico português a perigo. Mas quero te falar sobre uma boa e uma má notícia ligadas à justiça. Vou começar pela boa. O Everson, goleiro do Santos, que pediu na justiça a rescisão do contrato, teve seu pedido de liminar negado, informação que eu fui o primeiro a divulgar por volta das 11 horas da noite lá no meu Twitter. A desembargadora que analisou o caso decidiu não dar a liminar, alegando que já há uma audiência marcada para o dia 24 e nessa audiência vai se tomar a melhor decisão. Ela ainda alega que não vai ter prejuízo para o goleiro, afinal de contas ele não apresentou proposta de clube algum, ou seja, se não há proposta, não tem tanta pressa nessa situação. E o Everson só não contou que tem uma proposta do Atlético Mineiro para não ficar comprovado o aliciamento do Galo, que poderia render problemas ao time de Minas Gerais. Já o Sacha teve desfecho diferente, ele conseguiu também nessa sexta-feira a liminar que lhe permite deixar o clube. Decisão tomada pelo juiz Carlos Ney Pereira Gurgel, que irritou demais os dirigentes do Santos. Tudo porque eles alegam que conseguiram comprovar, via redes sociais, que o juiz é torcedor do Atlético Mineiro. Os dirigentes do Santos entraram na conta da Michele Alves Carvalho Gurgel, esposa do juiz, e tiveram acesso a fotos que mostram que o casal é atleticano. O que na visão do Santos não pega bem. O Peixe garantiu que vai recorrer dessa decisão para tentar reaver a oportunidade de contar com o Sacha. A grande pergunta aqui fica é onde é que vai jogar o atacante, o ex-camisa 9 do Peixe? Foram vários os clubes interessados. O Vasco e o Internacional, por exemplo, entraram em contato nos últimos dias. Havia também 3 propostas de clubes do exterior. Mas todos foram informados da mesma coisa. O Sacha já tem um acordo verbal com o Atlético Mineiro. Talvez não seja anunciado tão breve, até para não caracterizar que ele entrou na justiça para jogar no Galo. Mas tudo indica que São Paulo está ganhando o 8º reforço para a temporada. Quero te explicar agora sobre uma coisa bem esquisita que aconteceu com o Red Bull Bragantino na terça, na quarta e na quinta-feira, dias que antecederam o confronto contra o Corinthians, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Todo mundo sabe o resultado, 2-0 para o Corinthians, classificação à próxima fase. O Red Bull Bragantino vai ter de se contentar em disputar o torneio do interior. O objetivo era chegar pelo menos às semifinais do Campeonato Paulista. Qual que é a treta? O que aconteceu? O jornalista Anselmo Góes revelou que o Albert Einstein, talvez o principal hospital do país, divulgou de maneira errada testes positivos de jogadores e funcionários do Red Bull Bragantino. Como é que se deu essa história? No domingo, o Red Bull fez 2-0 no Botafogo, se classificou com a melhor campanha do grupo e do Campeonato Paulista da primeira fase, mas 13 pessoas do Red Bull Bragantino testaram positivo de acordo com o Einstein. Eles seriam 9 jogadores, sendo 7 titulares, outros 4 membros da comissão técnica e funcionários diversos. O Red Bull Bragantino decidiu testar em outros 2 laboratórios e todos esses 13 testes que haviam dado positivo no Einstein deram negativo. Até aí já havia causado um baita estrago na programação da semana, jogadores tiveram que ficar afastados, preocupação da família, treinos prejudicados e a confusão só aumentou porque, ao contrário do que publicou o Anselmo Góes, não foram 13 sim 26 pessoas ligadas ao Red Bull Bragantino. Desses 26, 13 atletas, sendo 7 titulares. Para piorar tudo, na quinta-feira, no dia do jogo contra o Corinthians, toda essa galera foi convocada pelo Einstein para testar novamente. E eles só foram liberados 1h40 antes da bola começar a rolar. Ainda bem que era próximo o Einstein no estádio, mas toda a programação, toda a preparação, preleção, tudo foi para o espaço.
o Red Bull Bragantino está afirmando que não quer usar isso como uma justificativa, como uma desculpa para a eliminação. Mas quero dividir com vocês uma informação extremamente importante. O Red Bull Bragantino decidiu que vai investigar esse caso a sério e já contratou a Kroll, uma das principais empresas em investigação, para tratar sobre esse assunto, onde é que se deu esse erro no Albert Einstein, até porque esse hospital vai ser utilizado ao longo de todo o Campeonato Brasileiro para fazer a amostragem e os testes dos jogadores. Demorou, foram quase 48 horas de silêncio, mas na noite dessa sexta-feira o Raí e o Alexandre Pássaro, o diretor executivo e o gerente de futebol do São Paulo, enfim se pronunciaram sobre a eliminação do tricolor para o Mirassol, derrota por 3-2 em pleno Morumbi na última quarta-feira. E eles usaram palavras bem fortes para tratar sobre o caso. Primeiro quero te contar que eles garantiram que não deixarão o clube, nem eles, nem o Fernando Diniz, o Leco obviamente que não vai antecipar as eleições como teve muita gente pedindo. Ou seja, vai continuar tudo absolutamente igual. Mas, como eu já havia contado para vocês no vídeo recente, vou até deixar o link aqui, a diretoria está extremamente decepcionada, desapontada, brava, irritada, use o adjetivo que quiser, com os jogadores. Nos últimos dias, o São Paulo conseguiu quitar absolutamente tudo o que devia. Os 50% dos salários que ficaram suspensos durante a pandemia, teve também pagamentos de direitos de imagem e prêmios que estavam atrasados. Tudo foi solucionado. Uma parte na semana passada e outra parte na última segunda-feira, nessa segunda-feira, que antecedeu o jogo. Tudo para garantir que os caras entrassem extremamente determinados e passassem pelo Mirassol. Vou colocar para vocês ouvirem declarações do Raí e do Pássaro mostrando toda a irritação dos dirigentes, especialmente com os jogadores. Eles deixam bem claro que não vão mais aceitar derrotas como essa, dizem que o Fernando Diniz não foi o principal culpado, que a culpa vem de dentro do campo. Separei uma declaração, uma única declaração antes de colocar o vídeo em que eles falam. A frase foi a seguinte, a frase é do Alexandre Pássaro: faltaram coisas que vêm de dentro do campo, não da área técnica. É uma clara demonstração do quanto os dirigentes estão irritados e não vão mais aceitar esse tipo de comportamento por parte dos jogadores. Toda a desclassificação é dolorida, muito dolorida, principalmente quando a gente pensa também na torcida. E essa eu diria que é a mais inesperada. Primeiro porque pelo nível que o time estava antes da pandemia, antes da parada, e pelo também as dificuldades que essa parada, a pandemia, trouxe para o Mirassol. E a mais inesperada, que surpreende mais, também tende a ser mais sofrida. A decepção é gigantesca. É um resultado que nem nos piores pesadelos a gente esperava. Com todo respeito ao Mirassol, mas o São Paulo não pode perder para o Mirassol, ainda mais nas condições de perda de elenco e a diferença de nível técnico de elenco que existe entre as duas equipes. Foi um verdadeiro fiasco, o que nos causa uma revolta gigantesca, como a gente tem certeza que também é na torcida, mas uma revolta gigantesca, e agora cabe a gente trabalhar ainda mais e corrigir os erros para que isso nunca mais volte a acontecer, para que a gente não sinta esse sabor amargo e muito menos os torcedores. Diante dessa pressão toda, você pensa em abrir mão do cargo? Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Estamos focados aqui no trabalho, discutindo com toda a equipe. A gente acredita em fazer um bom e um grande final de ano, e é isso que a gente está focado agora. O trabalho do Fernando Diniz merece seguir por quais motivos? Pelos mesmos motivos que o trabalho era bom e deveria seguir há 6 dias antes do jogo contra o Red Bull. O trabalho do Fernando Diniz ele continuou muito bom, e o trabalho que a gente fala é o que a gente acompanha o dia a dia, resultado é uma outra coisa que a gente tem que buscar melhorar, mas a gente perdeu dentro de campo. A gente não perdeu na área técnica, a gente não perdeu nos treinos, a gente não perdeu na condição física, a gente não perdeu na estratégia desde que a gente voltou de pandemia. A gente perdeu dentro de campo, a partir do momento que o juiz apitou o início do jogo, a gente perdeu ali naqueles 90 minutos. A eliminação gerará alguma cobrança e reavaliação do elenco, já que a folha salarial é alta? A cobrança ela sempre existe, ela é diária, a gente está sempre avaliando e sempre tirando novas conclusões e sempre adaptando. E o que a gente não quer é que isso aconteça de novo. Então, o que precisarmos fazer e reavaliar e adaptar para que isso não aconteça de novo, isso vai ser feito. Aí você que é torcedor do São Paulo pode estar se perguntando, tá, e quais são os próximos passos? Será que vai haver uma lista de dispensas? Isso ainda está sendo discutido internamente entre os dirigentes do São Paulo e o presidente Leco. A tendência é que não, até porque os líderes do elenco têm uma forte ascensão. Eles têm uma palavra muito forte em relação aos dirigentes e o mais natural é que essa possibilidade seja contornada internamente.
e tudo vai continuar como antes no quartel de Abrantes, para desespero do torcedor são paulino, que teve de engolir outro tropeço extremamente difícil de digerir. E para fechar o vídeo, quero te explicar como é que surgiu essa possibilidade de a Caixa retomar o estádio do Corinthians para si, deixando o Timão sem uma casa. Tudo surgiu durante uma entrevista do novo presidente da Caixa, o Pedro Duarte Guimarães. Ele estava em visita a Bagé, cidade no Rio Grande do Sul, junto do presidente da República, o Jair Bolsonaro, e deu uma entrevista à TV Brasil. Tão logo essa entrevista acabou, o cinegrafista da TV Brasil continuou gravando o bate-papo e o Pedro, para tentar ser cordial, para tentar estabelecer uma relação de proximidade, talvez com o repórter, perguntou para ele que time ele torcia. Diante da resposta de que esse jornalista, ou de que essa pessoa era corintiana, o Pedro ameaçou, em meio que em tom de brincadeira, é bom que se diga, que a Caixa pudesse tomar o estádio do Corinthians por conta da falta de pagamentos. Dá uma olhada no que ele falou. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Hoje o senhor vai escutar a voz do Brasil, né? Pô, me deixa bonito, hein, cara? Ficou bacana, aí, né? Ficou bacana, ficou daqui pra cima. Com caixa, bem institucional. Aí, agora sim. Vai ficar sem estádio, hein, cara? Fica esperto aí. Se não pagar, a gente tira. Negão vai jogar em São Paulo. O senhor tá cuidando do povo, não é do Corinthians, não, né? Se pagar, a prioridade é o povo, né? É o povo. Se pagar, ok. Se não pagar, não. Não tem mais aquela maluquice, não. Banco de todos os brasileiros. Fica esperto. Acho que ficou bem claro que as declarações foram dadas em tom de brincadeira. Mas a gente pode sempre lembrar daquele ditado antigo dos nossos avós, de que toda brincadeira sempre tem um fundinho de verdade. Antes de gravar o vídeo, eu entrei em contato com um dirigente bem importante lá do Corinthians para saber como é que ele recebeu essa declaração do presidente da Caixa. E o Corinthians garante estar bem tranquilo em relação às negociações com o banco. São negociações difíceis. Faz mais de um ano que o Corinthians tenta se acertar com o banco, especialmente por conta de uma cobrança de uma dívida. A Caixa cobra algo na casa de 60 milhões de reais de multas do Corinthians pela falta de pagamento durante um período. O Corinthians alega que não vai pagar todo esse valor de multa, porque quer se acertar com o banco e está demonstrando toda a vontade de colocar a casa em dia, colocar as contas em ordem. Mais cedo ou mais tarde, imagina-se que essa pendência vai ser resolvida, mas enquanto isso, o Corinthians pelo menos não tem a obrigação de pagar o parcelamento de uma dívida que é bem alta. Parcelas na casa de 6 milhões e meio de reais. É disso que o Corinthians se livrou, porque não tem pago desde que se estabeleceu essa dificuldade em relação ao pagamento da multa. Só para lembrar desde o início, o financiamento do estádio ficou em 400 milhões de reais, o Corinthians já conseguiu pagar 175 milhões de reais, só que com juros e correções monetárias, hoje a dívida corintiana em relação à Caixa está na casa dos 500 milhões de reais. Tem mais esses 60 milhões de reais de multa, que se somam aos 500 milhões, algo na casa de 560 milhões. É essa dívida corintiana com o banco que financiou o estádio. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês na manhã desse sábado. Espero que tenham curtido bastante o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil, vamos resolver isso agora. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola. O que significa isso? Todo mundo que é membro passa a ter algumas vantagens, a gente oferece um caminhão de vantagens. Você clica aqui embaixo no botãozinho escrito Seja Membro, automaticamente já cai numa página com 5 planos que a gente criou. Entre eles tem a possibilidade de você receber via WhatsApp as informações em primeira mão. Assim que eu souber, já repasso para vocês. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!